A Ucrânia realiza operações ousadas, como a mais recente publicada pela Força Aérea. Veja essas imagens mostrando que, pela primeira vez nessas circunstâncias, ela abateu um avião inimigo usando um F-16 ucraniano. A Força Aérea divulgou imagens aéreas que afirma serem do avião abatido, com destroços em chamas. E conosco está Xavier Teitelman, que vai nos dar suas explicações. Os fatos remontam ao 7 de junho. Um caça russo, Sukhoi 35, foi abatido após uma operação bem-sucedida da Força Aérea na direção de Kursk. Xavier Teitelman, obrigado por estar aqui. Em sua opinião, o que estamos vendo? A imagem mostra a carcaça histórica do primeiro F-16 ucraniano a realizar tal feito. O que reconhecemos é um caça moderno Sukhoi 35. Identificamos principalmente pela ausência dos canards na frente, perto do nariz, que são específicos dos Sukhoi 30 e Sukhoi 34. Aqui, reconhecemos sem dúvida o tipo de aeronave. E o que é extraordinário é que o Sukhoi 35 é o avião russo de dominação e superioridade aérea. Ou seja, é o caça supremo que deveria ser capaz de detectar aviões e helicópteros inimigos. Mas além do que os ucranianos supostamente têm em sua posse, obviamente eles só tinham aviões soviéticos no passado. Os ucranianos receberam F-16 com mísseis integrados, mas até agora o alcance desses mísseis era desconhecido, o que deve aumentar seu desempenho. E o fato de um caça russo de superioridade aérea poder ser abatido por um F-16 de uma geração anterior, isso realmente foi um golpe inesperado. Pouquíssimas pessoas acreditavam que os ucranianos enfrentariam a força aérea russa. E isso significa que eles vão ter que evoluir a doutrina de uso da força aérea, porque seus aviões realmente estão em perigo hoje. Havia cautela de ambos os lados, russos e ucranianos, em relação ao céu ucraniano, segundo Michel Goya, e desse ponto de vista é um marco. Sim, ou seja, que não nos aproximávamos muito do alcance de tiro. Temos aviões que agora podem disparar o AIM-120 do F-16. A última versão tem alcance de até 120 quilômetros. Os russos têm os Mikoyan Gurevich 31 armados com o R-37, que derrubaram um Rafale na Caxemira. A versão chinesa do R-37 tem alcance ainda maior. Então, a gente toma muito cuidado. Mas se fala muito do F-16, mas, na verdade, até esquecemos que há dois aviões que são muito importantes no arsenal ucraniano, que são os Saab-340 suecos, né, que são aviões radar, que permitem aos ucranianos, agora, de ver o céu melhor, de ver o céu a centenas de quilômetros e, assim, eventualmente, de ver esse avião, esse Sukhoi 35, que é um pouco o equivalente ao Rafale, o equivalente russo, de vê-lo à distância. E do Rafale, ainda assim é melhor? Na versão F4, sim. Então, ver esse avião à distância, detectá-lo e guiar o disparo contra esse avião. Talvez até sem que ele tenha percebido. Então, isso é novo. Esse não é o primeiro Sukhoi 35 que é abatido. Já houve pelo menos 8 que foram destruídos, mas esse é o primeiro que é abatido em batalha aérea no ar. E, a princípio, pode haver outros. E o que é notável aqui, Darius, é que o avião foi abatido em território russo. Então, na verdade, como vimos no verão passado, a guerra foi exportada para o mar de Kursk. E agora? Mas o F-16 estava na Ucrânia. Mas a distância permitiu atirar na Rússia. Isso significa que... Isso talvez seja o mais importante. Os aviões russos, especialmente os que carregam bombas guiadas, precisam ter cuidado ao se aproximarem da fronteira. As bombas guiadas russas causam muito sofrimento aos ucranianos, sendo uma arma terrível nas mãos dos russos. Mas agora, se os aviões não puderem mais se aproximar da fronteira ucraniana por medo de serem abatidos, isso pode aliviar diretamente. Isso torna a guerra sobre os russos muito mais difícil. Ao comparar os aviões Sukhoi e F-16, é notável como a chegada dos F-16 foi muito aguardada e comentada. Até hoje, a quantidade exata de F-16 que os ucranianos possuem ainda é um segredo. Você sabe quantos caças F-16 a Ucrânia possui atualmente? Uma dezena, ou você prefere não dizer? Outra coisa, os Mirage. 2.000, mas seriam cerca de 25. Já tinha te dito quando eles começaram a chegar. Os ucranianos me contaram, mas eu fingia que eram apenas estimativas. É que eles precisariam de uns 30 aviões F-16 Mirage 2000 para serem capazes de começar a enfrentar a aviação russa.
Além disso, ficar na retaguarda para interceptar mísseis de cruzeiro ou realizar missões simples de bombardeio, mantendo uma distância relativamente segura. Isso significa que eles têm, de fato, não apenas a massa crítica que lhes permite ir além. Eles me disseram que precisavam de entre 30 e 50. Mas o segundo elemento, como dizia Michel Goya, é que temos um ecossistema. Temos os aviões radar, temos as baterias Patriot, temos os radares, por exemplo, os radares Thales, que foram vendidos, eu ressalto, vendidos porque não foi dado, Ao contrário do que muitas pessoas pensam. Há menos de um mês, um anúncio bombástico revelou que as ligações de dados táticas do F-16 funcionam, apesar de ser um assunto técnico. O que isso significa? Isso significa que um radar, seja de um avião de combate ou de um radar em terra, pode travar em um alvo e designar esse alvo. Para o avião F-16, que, mesmo sendo o F-16, ele não vai ligar o radar e se deixar ser detectado. Dessa forma, ele vai poder lançar seus mísseis em um alvo que foi designado para ele por um radar remoto. O avião radar SAB, por exemplo, pode alcançar um alcance superior a 300 km. É esse ecossistema e aumento progressivo de poder por mais de um ano que permite alcançar esse resultado. É incrível. Ou seja, o avião ucraniano é invisível graças a esse sistema muito bem explicado por Xavier, enquanto o russo é visível para seus inimigos. Justamente, eu gostaria de fazer a pergunta para Xavier Teitelmann. Nos foi dito que no famoso ataque de 1º de junho havia 2 aviões A-50 russos que foram abatidos. Isso contribuiu, isso enfraqueceu os russos? Afinal, são esses aviões que lhes permitiam enxergar muito longe. E o fato de terem perdido esses 2 aviões, isso teve uma consequência concreta, operacional? Isso não vai ajudá-los. Então, já antes da guerra, em 2022, os russos não tinham aviões radar suficientes. A-50 para garantir uma cobertura completa e total do seu território e de toda a frente. Mar Negro e lado Bielorrússia-Rússia, então já faltavam alguns. Eles perderam o primeiro jogo na Bielorrússia, pois a operação de 1º de junho foi claramente um grande êxito. Mas eles já tinham conseguido danificar seu atome de um A-50 na Bielorrússia em 2022. E aí, a princípio, os 2 que foram atingidos ou destruídos em operações recentes eram aviões radar que já estavam inoperantes. Para alguns, faltavam flaps, sendo na verdade estoques de peças de reposição. Isso reduzirá ainda mais o potencial e as horas de voo disponíveis nos poucos restantes. De qualquer forma, uma invasão como a que a Rússia conduziu, se tivesse sido feita pelos Estados Unidos ou pela OTAN, seria igualmente condenável. Teríamos aviões radares fazendo o contorno e acompanhando o tempo todo, 24 horas por dia. E nunca haveria um F-16 ucraniano inimigo capaz, mesmo em baixa altitude, de se infiltrar para lançar seu míssil. O Ministério da Defesa ucraniano informa que 2 caças russos foram atingidos durante a noite em mais um golpe na aviação russa. Forças especiais atacaram o aeródromo de Savas-Levia, em Nizhny Novgorod. Segundo as primeiras informações, 2 aviões foram atingidos, um MiG-31 e um Sukhoi-34. Isso está se acumulando. Michel Goyard, a ONA realizou bombardeios. Vamos retornar ao assunto com os principais responsáveis que agora estão mais evidentes. E mais uma vez, essas operações. Sim, então, a maioria dos aviões, a maioria dos russos abatidos foram no solo, seja por defesa aérea, acidentes de defesa ou outros acidentes. Um MiG-31 é poderoso, é grande, é um caça-bombardeiro, na verdade mais bombardeiro do que caça, e é o MiG-30. E um que deveria, na verdade, é um interceptador, que deveria fazer a patrulha do espaço aéreo. É isso, né? É o avião mais perigoso para os ucranianos, na realidade. Então, sim, eles machucam. De fato, eu tinha calculado o número de aviões que os ucranianos, os russos, já tinham perdido. Eles já perderam entre 20 e 30 caças-bombardeiros, né? Nem menciono os bombardeiros estratégicos, e são perdas consideráveis. Enquanto a aviação russa já não ousa mais, há muito tempo, aliás, não ousa mais entrar no território, no céu ucraniano, perigoso demais para ela, era uma vantagem essencial para o exército russo. Em 2022, pensava-se que os russos conseguiriam a superioridade aérea e que isso lhes permitiria fazer muitas coisas. Na verdade, isso acabou sendo um fracasso.